Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos continuar o tema, né, da nossa aula passada, que era sobre os hormônios. Para iniciar nessa aula, eu quero voltar ao texto de referência, né, que está lá em 1 Tessalonicenses 4:4, que diz o seguinte: que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Perdão, gente. Então, pessoal, nós temos que aprender a controlar o nosso corpo, né? Não depender somente das nossas emoções, somente dos nossos impulsos, mas sim, né, agir de forma santa e honrosa. Pessoal, continuando o tema da aula passada, né? A gente falou dos hormônios no sentido científico, né? O que a ciência fala sobre os hormônios. E também falou que o nosso comportamento como cristão não pode, né, ser justificado por causa dos hormônios. Acho que o comportamento de qualquer pessoa, tipo, não pode ter uma justificativa, não pode ser uma justificativa, tipo assim, não pode só se basear, a justificativa não pode só se basear em hormônios. Nós temos também a nossa responsabilidade de responder pelos nossos atos. E também nós falamos sobre relacionamento, né, que nós devemos agir de forma racional, não somente emocional, né? Não só encarar aspectos superficiais, mas sim conhecer a pessoa verdadeiramente. E nessa aula nós vamos falar sobre um personagem bíblico que exemplifica muito bem essa situação de impulso, principalmente na faixa etária adolescente. Nós vamos falar sobre o José, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido muito sobre a história do José. E a gente vai conversar um pouco sobre essa história, né? Nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que tem como título o seguinte: mete o pé que vai dar ruim. Eu acho que o vai dar ruim a gente já está acostumado, né? Nas redes sociais, enfim, falar no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da história de José e o que ele tem para nos ensinar, né? Nessa parada de hormônios aí, que é o que nossa lição quer nos... Bom, pessoal, José, ele era filho de Jacó, e a história dele, né, a história que nós vamos falar agora, tá lá em Gênesis 37 e Gênesis 39. Jacó tinha 17 anos, quando ele quando ele pastoreava os rebanhos junto com os irmãos dele. Como Jacó teve José numa idade já avançada, ele, tipo assim, ele era o filho preferido de Jacó, né? Então, por isso, Jacó acabava, tipo, né, tendo mais apreço por ele. E aí, o que acontece? Ele acabou dando uma túnica longa e colorida para Jacó. Perdão, gente, para José. Jacó, pai de José, deu uma túnica para José. E aí, os irmãos dele começaram a ficar com raiva, com inveja dele, né, porque perceberam que ele era o filho preferido. Tanto que José também, quando ia pastorear e via que os irmãos dele faziam alguma coisa errada, contava para o pai dele. A Bíblia fala lá no versículo 2 que quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. E aí o que aconteceu, gente? Pelos irmãos dele começarem a odiar ele, eles não conseguiam falar amigavelmente com ele. Então tipo assim, não conseguia ter uma amizade, né, com José, por causa dessa inveja que eles tinham, porque o pai dele gostava muito dele. Aí José, tipo assim, teve um sonho e contou pros irmãos, né, que ficaram ainda com mais ódio dele ainda, né, porque nesse sonho era como se José fosse reinar sobre eles, né, então isso aí causou ainda mais inveja sobre eles. E aí ele teve outro sonho, e nisso ele contou também na frente do pai, e aí os irmãos começaram a ficar cada vez mais raiva dele. E aí teve um certo dia que José foi ver como os irmãos deles estavam, Lembrando que José tinha 11 irmãos, tá? Porque Jacó teve 12 filhos, né? Só que o Benjamim era mais novo que José, então provavelmente quer dizer, provavelmente não, ele não estava envolvido nisso agora que eu vou falar pra vocês. E aí,
José foi ver como o que os irmãos dele estavam fazendo, porque eles estavam levando o rebanho. Lá no versículo 12 diz assim: certo dia os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá até lá. Israel, gente, é Jacó, tá? O pai de José. Então ele queria que o José fosse lá para ver com os irmãos dele, né? Como estavam os irmãos dele. E José foi. Só que nisso, quando os irmãos dele viram que ele estava lá, planejaram, tipo, queriam matar ele. Só que aí Rubem, ele não quis, né, para salvar o irmão, para livrar o irmão disso, falou para eles colocar ele num calma, vamos achar assim, aqui, num poço, porque na verdade a intenção dele era que depois de um tempo ele resgatasse José e levasse até Jacó, né, para que os irmãos dele não matassem ele. Só que o que acabou acontecendo? Os irmãos colocaram ele no poço, e aí acabou aparecendo uma caravana de ismaelitas que estavam levando perfumes, bálsamos e mirra para o Egito. E acabou que eles venderam José para os ismaelitas. E aí, pessoal, eles acabaram vendendo José para os ismaelitas por causa da ideia de Judá, que disse, né, que disse assim, lá no versículo 26, 37, Gênesis 37, versículo 26. Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos em matar o nosso irmão, e esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Então aí eles foram até os mercadores ismaelitas e venderam José por 20 moedas de prata. E aí os ismaelitas levaram José até o Egito, né, para vender ele como escravo. Só que quando Rubem voltou, né, pro campo, para onde o José estava no poço, ele viu que o José não estava no poço. Então ele ficou aflito, né? Ele rasgou as roupas dele de aflição, gente. Porque ele falou, ele falou assim, o menino não está lá, para onde irei agora? Ele ficou, tipo, muito aflito. E aí acabou que pra, né, dar aquela, pra uma explicação pro pai deles, eles mataram o bode, colocaram a túnica de José no sangue, né, pra falar que era o sangue de José, e deram pra Jacó. E Jacó ficou muito triste, né? Jacó ficou em luto, rasgou as roupas dele, tipo, né, viu que era a túnica de José, rasgou as suas roupas, e assim, se vestiu de saco de pano. Não, calma, é ao contrário, gente. Pano de saco, se vestiu com pano de saco, e falou que ele iria chorar pela morte de José até ele morrer, né? Mesmo os filhos dele tentando consolar ele, ele falou que ele ia chorar pela morte de José até ele morrer, né? E aí, enquanto isso estava acontecendo, enquanto Jacó estava lá, né, todo mal por causa da morte de José, José estava sendo vendido lá no Egito para o oficial do faraó, que se chamava Potifar, né, que era comandante da guarda. Então José foi vendido como escravo a Potifar, que era o comandante. Gente, e a partir daí a gente vê uma parte, a gente começa a ver ainda mais o cuidado de Deus com a vida de José. A gente começa a ver que Deus, o propósito de Deus na vida de José sendo cada vez mais revelado, tipo assim, demonstrado pelo cuidado de Deus com a vida de José. Por quê? Porque José, ele foi vendido a Potifar, né? E aí a Bíblia fala que o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, isso tá lá no capítulo 39, tá? Gênesis 39, gente. Então, como o Senhor, como Deus estava com José, ele abençoava em tudo que o José fazia, né? E aí, José foi, né, ganhando cada vez mais confiança de Potifar. Então, ele foi começando a cuidar de tudo, porque
Potifar via que Deus estava com José, que Deus abençoava tudo que José fazia, assim, que tudo prosperava, né? E aí, pessoal, ele se tornou administrador da casa de Potifar. Tanto que lá no versículo 5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Chegou ao ponto, gente, de Potifar não precisar se preocupar com nada que tinha na casa dele, a não ser com a própria comida. A Bíblia diz isso lá no versículo 6, que a única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. Mas aí a gente vai entrar aqui na questão que a gente vai utilizar muito nessa aula, que é: mas o Senhor estava com José. Gente, o Senhor estava com José porque José honrava o Senhor. Porque José estava disposto a obedecer ao Senhor, a seguir aquilo que o Senhor tinha para ele. Por quê? Vamos ver lá. Lá no versículo 6 ainda diz que José era formoso E aí, pessoal, o que aconteceu? A nossa revista, dá aqui fala aqui que pelo fato de Potifar possuir um alto cargo, provavelmente Potifar tinha uma mulher muito bonita, né? E isso aqui é um adendo aqui da nossa revista, tá? Mas aí voltando aqui, lá na Bíblia, lá no versículo 7 do capítulo 39 de Gênesis, diz que certo dia a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele recusou, e disse ela: o meu senhor confiou. E disse a ela, José disse à mulher de Potifar: o meu senhor confiou a mim tudo que ele tem. Tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Aí olha o que ele diz, gente: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Só que a gente pensa: nossa, depois dessa fala dele, ela desistiu. Não, gente, a mulher não desistiu. A Bíblia fala: a mulher não desistiu. Lá no versículo 10. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não. Então, pessoal, a gente começa a observar características de José que demonstram muito que ele temia o Senhor e que ele preferia honrar ao Senhor, né? A gente observa aqui que a mulher insistia, sabe? Não era uma coisa assim, tipo, e ela falou uma vez e pronto. Não, ela continuava tentando. E ele, percebendo isso, a Bíblia fala aqui que ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Ou seja, hoje em dia, às vezes a gente se depara com uma situação assim, tipo, que não é só uma vez que as pessoas, elas nos oferecem coisas ruins, que a gente sabe que não nos convém fazer, que não é pro nosso bem, que não vai agradar o Senhor. E a gente, às vezes, fica brincando de ser forte, né? Então, tipo assim, a gente fica rodeando, fica na beira, assim, fica falando não, mas ainda fica perto disso. Então, gente, lembra que a gente falou nas outras aulas? Vigiar é tomar cuidado, né? Então, não fica perto, sabe? Se você percebe que tem alguma coisa te tentando muito, faça como José, não fica perto, evita, né? Faça o seu trabalho, se é no seu trabalho, se é no seu, se é na sua escola, enfim, que você percebe que tem alguém, tipo, te oferecendo coisas ruins, que tem, alguém te fazendo propostas ruins. Fica longe, não fica brincando de se fazer de forte, porque a gente não pode brincar com isso. Lembra que a gente não pode se basear pela nossa própria sabedoria. Então faça como José, não fica perto, né? Principalmente se alguém, que já é um pouco mais velho aí, já tá na faixa dos 15, até 14, 15. Se alguém tá te fazendo propostas como a mulher de Potifar, tipo, de se deitar junto com você, ou tipo, ficar fazendo coisa errada, namoro sem propósito e tudo mais, gente, evita muito isso, toma muito cuidado. Procure sempre também buscar conselhos nessa área da vida de vocês. Então, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre a vida de José. E aí, só que aconteceu, lembra que falou que ele procurava ficar longe dela, né? Só que aconteceu que um dia José foi até a casa, de Potifar para cuidar dos negócios dele. Só que acabou que nenhum empregado de Potifar estava lá. Então, tipo assim, não tinha testemunha assim para falar ou para às vezes a mulher até evitar,
dar em cima dele e tudo, não tinha ninguém. E acabou que ela agarrou ele pela capa que ele estava vestindo e voltou a convidá-lo, né? Convidou para ele que ele fosse pra cama com ela. Só que o que aconteceu, gente? José fugiu, ele fugiu para fora da casa. Só que aconteceu, a capa dele acabou ficando com a mulher, né? Porque como ela puxou, na hora que ele fugiu, a capa acabou ficando. E aí, no decorrer da história, que eu acho que seria muito bom se você pegasse para ler a história de José, acabou que por esse fato, né, da capa ter ficado com ela usou como para acusar ele. Tipo assim, ela falou que ele tentou agarrar ela, né? E a prova disso seria a capa que estava com ela. Só que na verdade foi o contrário, né? E aí por isso, quando ela falou para Potifar o que aconteceu, ela falou para os empregados, falou para Potifar, ele acabou sendo preso. Mas aí, se você quer saber o final dessa história, continua lendo o decorrer desses capítulos de Gênesis, que é uma história muito legal. É uma história que provavelmente você já deve ter ouvido, mas, gente, é sério. Quanto mais você lê, parece que vai aparecendo mais coisas que você não tinha percebido. Só que aí aonde eu quero chegar nisso tudo, e a parte que eu quero focar com vocês, é essa parte de José ter fugido, né? E de José não brincar, né? De tipo, será que vai dar ruim? Será que não vai? Não. Ele escolheu temer ao Senhor, né? Ele escolheu fugir da situação, né? Então, muitas vezes a gente vai ser exposto a esse tipo de situação, né? Que parece que parece que a pessoa tá agarrando a gente, às vezes não fisicamente, mas persuadindo a gente com palavras e tudo mais. Mas você tem que escolher temer ao Senhor. Porque lembre-se, Deus estava com ele, abençoava tudo aquilo que ele fazia, sabe? Então, José queria honrar, ele queria honrar Potifar também, né? Em obediência a Potifar, porque Potifar confiou ele, né? A casa dele, então ele também não queria, né? Fazer isso, praticar essa maldade contra Potifar. Então ele escolheu temer ao Senhor e fugiu da situação. E eu queria que você pensasse, e se fosse você nessa situação, sabe? Seja em outro contexto, né? Seja no contexto de bebida, seja no contexto de, sabe, de traição. Às vezes você namora, de traição, seja em outro contexto, o que você faria? Se às vezes uma mulher bonita, ou um menino muito bonito, tivesse fazendo essas propostas para você, uma pessoa muito influente, né, tivesse fazendo uma proposta, insistindo nessa proposta que você sabe que não agrada ao Senhor. Então, pessoal, utilize a história de José como exemplo, né, para você honrar ao Senhor e fugir da situação. É isso. Então, se coloca no lugar dele, pessoal. E aí, eu queria falar com vocês o seguinte: essa atitude de José é a que nós devemos ter mediante as tentações do nosso dia a dia. Porque, pessoal, o inimigo, ele não tá de brincadeira. Ele sabe o seu ponto fraco. E assim como a mulher de Potifar fica insistindo, ele vai ficar insistindo nisso. Ele vai, vira e mexe, vai ficar apresentando pra você coisas que ele sabe que tem uma possibilidade, né, de você cair. Então, não fica achando que você é o resistente, que você é o super-herói da fé, né? Que você é aquele que pode, que você, nossa, que você é o invencível, sabe? Aqui na revista tem uma frase que eu queria falar pra você. Não confie na sua resistência. O pecado, a gente não resiste. Do pecado, a gente foge, tá? A gente foge, a gente muda a nossa atenção para outro foco, a gente muda de assunto, a gente vai para outro lugar. Então, assim, você tem que buscar sabedoria no Senhor para fugir do pecado, tá? Porque aquele que tá de pé tem que tomar cuidado para não cair, né? Porque senão vai ficar estranho falar. Enfim, gente, eu queria abrir com vocês lá em 1 Tessalonicenses 5:22, tá? Que diz o seguinte, a Bíblia fala o seguinte: afastem-se de todo. Então, pessoal, se afaste daquilo que você sabe que tá estreitando, né, a sua, por exemplo, tá te fazendo já ir pro lado que você sabe que não convém a você, que que tá te levando para pensamentos, para sentimentos, para ações que não lhe convém como cristão. Então,
busque o domínio próprio, né? O autocontrole. Não permita que os seus desejos dominem você, né? Que as emoções, né, que esse ponto fraco domine você e você venha a cair, né? Resista, se afaste daquilo que te faz ir para um caminho errado. Então, leia lá Tessalonicenses, afastem-se de toda espécie do mal, né? Porque nós devemos ser puros. Lembre-se lá do versículo de referência da nossa lição, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, se conhecer, reconhecer os seus limites, reconhecer as suas fraquezas e saber controlar o seu corpo para a honra e glória do Senhor de forma santa e honrosa faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender a fazer isso para que nós tenhamos um relacionamento pleno com Deus e venhamos a crescer espiritualmente, né? E agradar ao Senhor. Que tudo que a gente vá fazer seja abençoado pelo Senhor e prospere para a honra e glória dele, para cumprimento do propósito que ele tem na. Então, pessoal, o Senhor estava com José, porque José não abriu mão do Senhor. Ele não deixou que os hormônios, ou até mesmo às vezes até desejos dele, falassem mais alto que a crença que ele tinha, que os princípios morais e religiosos que ele tinha, mais do que o temor que ele tinha ao Senhor. Então ele escolheu a Deus, ele escolheu honrar ao Senhor. E eu queria ler lá com vocês em Tiago 1, nos versículos 14 e 15, que dizem o seguinte: mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Então, pessoal, a tentação, ela vem dos nossos maus pensamentos, né? A Bíblia fala aqui que Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém. Então, isso está lá em Tiago 1, versículo 13, tá, pessoal? Então, pessoal, não achem que Deus está tentando vocês, mas os seus próprios pensamentos que levam, os seus próprios maus pensamentos que levam a essas tentações, sabe? Esses maus desejos, né? E aí tem uma ordem, né? Então aqui, ó, a tentação ela vem da fascinação dos próprios pensamentos e maus desejos do homem. E esses maus pensamentos levam ao pecado, né? E se você for seduzido pelo pecado, se você, né, realizar aquilo que você, né, está planejando por mal, isso consuma o. Então a gente percebe que o pecado ocorre em processo, né? E não é de uma hora para outra, mas é de algo que às vezes a gente anda cultivando no nosso coração, na nossa mente, né? E aí é por isso que nós precisamos fugir das tentações, para que nós não caiamos nelas. Porque, pessoal, as tentações elas surgem no nosso pensamento. Então, às vezes é algo que a gente anda alimentando, por isso que a gente tem que fugir. Porque às vezes é algo que a gente já está ali ambientado, né? Será que tá certo falar assim? Enfim, já tá ali acostumado, que, às vezes, né? Porque a gente anda pensando muito nisso, a gente anda, né, às vezes, desejando muito isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e não brincar, como eu disse, de super crente, né? Mas sim depender da misericórdia do Senhor, depender também da sabedoria que vem de Deus, né? Então, fugir, né? Não depender da minha resistência, né? Mas sim naquilo que a palavra nos diz, né? Que é nos afastar de todo. E aí a gente tem um exemplo na Bíblia que é Sansão, né? Sansão era um homem forte, né, pessoal? Só que ele brincou de ser forte em todos os sentidos, né? Ele achou que ele ficou brincando com o pecado. E aí ele se considerou capaz de vencer o pecado pelas suas próprias forças. E aí o que acabou acontecendo, pessoal? Ele nem percebeu que ele estava insensível a Deus. Tipo, Deus não estava mais com ele. Ele só foi perceber quando ele precisou de Deus, né? Quando ele estava procurando, assim. Mas, enfim, por causa disso, de ficar rondando o pecado, de ficar, né? Aí brincando de pecado, com o pecado, né? De eu sou forte. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele. E eu queria ler com vocês lá em Juízes 16:20. Juízes. Vamos abrir aqui em Juízes. Aqui, Juízes 16:20, que diz o seguinte:
Então ela gritou, Dalila, né? Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou, vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Então a gente tem duas pessoas aqui, dois contextos, né? José e Sansão. Fala que o Senhor era com José, né? E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Porque José, ele obedecia ao Senhor, ele temia o Senhor. Mas no caso de Sansão, claro que Sansão, né, ele foi abençoado com o Senhor, então enquanto o Senhor estava com ele, ele era forte, ele conseguia realizar grandes coisas. Mas a partir do momento que ele brincou com o pecado, que ele pecou, que ele achou que, né, só pela própria sabedoria era o suficiente, né, só por seguir os desejos dele, ele acabou se afastando de Deus e acabou não percebendo que o Senhor já não estava com ele, né, que o Senhor já não estava o ajudando, né, dando força a ele. E aí ele acabou sendo preso, né. Então, se você também quer saber mais da história de Sansão, leia Juízes, né, que você vai aprender um pouco mais sobre esse tema, né, ainda mais sobre isso. Então, aí a partir disso a gente aprende que nós precisamos ser fortes no Senhor. A gente não pode ser forte em nós mesmos, né? Nos basear, tipo, em si mesmo, mas sim ser fortes no Senhor. Se basear naquilo que o Senhor pensa de nós, se basear naquilo que o Senhor quer de nós. Por isso nós precisamos vigiar e orar, pois a carne é fraca, como a gente pode ver lá em Mateus 26:41, quando Jesus fala com... Aí lá em Mateus 26:41 diz o seguinte: vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está pronto, está disposto, o espírito na verdade está disposto, mas o corpo é fraco, né? Então, pessoal, nós precisamos vigiar. O que é vigiar? A gente aprendeu nas outras aulas. Ficar atentos, tomar cuidado e orar. Jesus disse para os discípulos, de outro modo a tentação vencerá vocês. Então, se a gente não prestar atenção, se a gente não orar, se a gente não depender de Deus, se a gente não depender das forças que o Senhor nos concede, né, nós vamos ser vencidos pelas nossas tentações. Ou seja, se afaste de toda a aparência do mal, pessoal. Agora, pessoal, eu queria falar com vocês sobre um suplemento que a nossa revista traz, né? Que fala um pouco sobre as janelas da mente, né? Coisas que a gente faz no dia a dia que influencia nesses pensamentos, que lembra que é da onde vem a tentação? Esses maus pensamentos, essas ideias que às vezes a gente acaba não tirando, né? Tipo, evitando na nossa vida, afastando, né? E hoje em dia, né, esse suplemento diz que hoje em dia é um grande desafio para adolescente lidar com os hormônios, né, e controlar a mente e as janelas da mente. Qual que é a janela da mente, gente? A janela da mente é os nossos olhos, né? Por quê? Porque os olhos, eles consomem aquilo, né, que eles estão enxergando. Então, às vezes você está assistindo ou até lendo algo e isso é consumido pela sua mente, né? É consumido pelo seu inconsciente. E aí que começa o perigo, né? Aqui diz assim, e é aí que começa o perigo em nossas mentes. Quando os hormônios são instigados através daquilo que é visto, seus pensamentos farão questão de proporcionar um flashback em um momento. Aqui ele diz no sentido da sexualidade, né? Principalmente quando você assiste uma série ou até mesmo conteúdos, né, proibidos, conteúdos que não nos... Então, pessoal, quando nossos hormônios eles são instigados, né, são provocados por aquilo que a gente está assistindo, lendo, consumindo, né, eles fazem com que nossa mente projete flashbacks, ou seja, lembranças daquilo que a gente ouviu, viu, assistiu, leu, enfim, e em momentos aleatórios. E aí, eu queria ler aqui uma fala que diz assim:
A visualização de cenas eróticas faz com que sua mente, uma vez aprisionada, não tenha sossego enquanto seu corpo não colocar para fora o fluxo gerado pelo desejo. Não espere para saber se há ou não cenas que irão despertar seus instintos sexuais, levando à prática da masturbação. Dê lugar ao Espírito Santo quando ele ainda estiver sobre você e desvie-se do mal antes que o cometa. Então, pessoal, evita assistir coisas que aparecem nisso. Eu sei que hoje em dia é muito difícil isso. Então, a gente tem que recorrer ao Espírito Santo para não cometer, por exemplo, a masturbação, né? Porque aqui como a gente acabou de ler, quando a gente assiste essas coisas, acaba produzindo um fluxo. Enquanto esse fluxo ele não é colocado para fora, né? Tipo, não é proporcionado prazer físico, né, ao nosso corpo, ele acaba nos prendendo, né, e despertando instintos sexuais para nós liberarmos esse fluxo, né, que acabou ocasionando por consumir esse tipo de conteúdo. Então é muito importante que a gente se revista na palavra de Deus, esteja esteja ligado ao Espírito Santo para que ele nos dirija, nos fortaleça, né? Tipo, eu não tô dizendo fortaleça no sentido que você pode ficar brincando, né? Tipo, pode ficar se provocando desse jeito. Não, estou falando no sentido de, tipo, de te ajudar a não cometer de não consumar o pecado, né? De não praticar para não realizar isso que tá sendo provocado em você, sabe? Tipo, é como a gente aprendeu lá em Tiago 1, capítulos 14 e 15, né? Que a gente, uma vez seduzidos, damos a luz ao pecado. Então, a gente tem que se manter fortes e buscar em Deus essa resistência, né? E não somente na nossa resistência, né? Porque se você não buscar a Deus, às vezes você se viu sem querer, né? Às vezes você tá passando por problemas em relação à pornografia, em relação à masturbação. Então, é importante que você se afaste disso, que você procure não ter contato, tipo, com esse tipo de conteúdo, e fazer com que o seu corpo, né, tipo assim, conhecer o seu corpo, dominar ele para que ele seja santo, perdão, gente, calma, esqueci aqui o versículo, para que a gente aprenda a controlar o nosso próprio corpo de maneira santa e honrosa, né, então a gente busque não provocar esses instintos, né? E se caso eles sejam provocados, a gente consiga, por meio da ajuda de Deus, do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo para que não venhamos a consumar esse pecado. Então aí, aqui esse suplemento, né, ele também diz que a escritora Joyce Meyer, gente, eu não sei falar sobre o nome dela, Meyer, enfim, diz que nossa mente é um campo de batalha. E quando desprevenidos, realmente começamos a pensar em coisas que podem nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Então, tipo, lembra do fluxo que causa e também como é que tava falando aqui? Do flashback. Isso pode produzir pensamentos e ideias que não agradam a Deus, né? E ocasionar em ações que não agradam a Deus. E pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então, a gente tem que lembrar que a gente está no campo de batalha, né? E nos manter afastados dessas coisas para que elas não venham nos afetar. Então, pessoal, não se deixe contaminar, não deixe né, tipo, os conteúdos sexuais que a gente é bombardeado na internet, na televisão, tipo de filme, de série, né? Às vezes até de livros. Não deixe que isso contamine o seu coração, os seus pensamentos, né? Porque lá em Mateus 15:19 diz o seguinte: porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, pessoal, se conscientize e tipo assim, não se permita contaminar por causa da influência dessas séries e filmes, esse conteúdo sexual. Se afaste de toda aparência do mal, né? E agora, pessoal, pra concluir, eu gostaria... esqueci, pessoal. E não deixem de verificar a classificação indicativa, né, dos conteúdos que vocês querem assistir. E, enfim, prestar atenção se você começar a ver algo suspeito,
para, analisa, ora, tipo, vê com Deus, assim, tipo assim, né, às vezes tem coisas que a gente já começa a perceber que não convém já assistir, então dá uma analisada naquilo que você tem consumido. E se permita, né, ser guiado pelo Espírito Santo. E aí a gente vai para a conclusão, pessoal. Vamos lá. Na conclusão diz o seguinte: seus hormônios são bênçãos, criação do nosso Deus. Porém, é preciso ter domínio sobre eles, controlar a si mesmo, buscando ter uma vida em santidade, conforme a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E lá, gente, Romanos 12, 2 diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós precisamos sempre estar buscando, né, na palavra de Deus, nos conscientizando, aprendendo e nos alimentando para que nossa mente ela seja renovada, sabe? Para que o nosso coração ele se transforme, os nossos pensamentos se transformem, né? Que a gente venha a ser mudados pela renovação, pela mudança de antigos princípios que a gente tinha, antigas práticas que a gente tinha, que a gente possa renovar a nossa mente e saber aquilo que agrada a Deus, aprender aquilo que agrada a Deus, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a nós. Então, que possamos temer ao Senhor, né? E lembre-se que se você escolher temer ao Senhor, que você tenha a certeza de que tudo que você for fazer, Ele estará com você, né? E fará prosperar, né? Fará que dará certo e fará que isso alcance o propósito que Ele tem para você, se a sua escolha é seguir aquilo, né? Quer dizer, a sua escolha é obedecer a Ele, né? Então, gente, a dica é: ocupe o seu tempo ocioso com as coisas do Senhor, com as coisas do reino de Deus, porque você vai perceber que vai ser muito mais fácil resistir às suas tentações, vai ser muito mais fácil seguir a sua vida nos caminhos do Senhor, né? E você vai ter os seus hormônios... perdão, gente, é que eu tava lendo aqui, isso me confundiu. Mas assim, e aí você vai acabar tendo seus hormônios aliados, né? E não sempre como adversários, né? Mas sim como algo para te ajudar, né? Então, se você tem que ocupar a sua mente também com a palavra do Senhor, para estar bem instruído, para estar bem capacitado, né? Para as batalhas, né? Para o campo de batalha que é a nossa mente. Eu queria terminar nossa aula com um versículo que está lá em Filipenses 4, 8 e 9. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Então, pessoal, mantenha seus pensamentos naquilo que é direito, puro, nobre, né? Naquilo que louva ao Senhor, naquilo que respeita aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Se mantenha na presença do Senhor. Não se contamine meramente só para assistir algo, sabe? Que é algo que pode, sabe, estragar os seus pensamentos, estragar aquilo que você, sabe? Algo que vai te prejudicar realmente, algo que não vai te trazer nada de bom, né? Então, pessoal, eu gostaria que vocês continuassem meditando naquilo que foi falado hoje. Anotem as palavras, né? Tipo, os versículos, os capítulos que foram ministrados. Leiam durante a semana, né? E eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa aula. A próxima aula, gente, é uma aula polêmica, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre tatuagens, piercings. Então, eu espero vocês para a próxima aula, né? Se Deus quiser. Bom, pessoal, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana próspera na presença do Senhor. E tudo aquilo que vocês forem fazer, que o Senhor abençoe, né? E prospere. E eu espero vocês para a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.